Olá! Algum dia na sua vida você já teve um pensamento como esse? Ai, como é que eu vou falar isso? As pessoas rirem de mim. Que vergonha! Esses pensamentos são típicos de pessoas que sofrem com timidez. Eu era muito tímida quando eu era criança. Aquela timidez de alto grau. Você sabe que timidez tem vários graus, né? Existe um teste que a pessoa pode medir o grau da timidez, mas aqueles graus mais altos precisa-se de uma ajuda do psicólogo, para que possa estar ali tratando dessa timidez. A timidez é aquele sentimento, né, de incapacidade, um sentimento de vergonha, e é muito ruim porque impede da pessoa de agir e de interagir com o outro. E uma coisa assim muito grave é que a timidez impede da pessoa realizar os propósitos de Deus. Porque a pessoa recebe dons, recebe talentos e ela simplesmente cava, abre um buraco na terra e cava os seus talentos, bota ali os seus talentos e não age, né? Não realiza, não faz, porque simplesmente ela é tímida. A timidez é uma prisão emocional, é um casulo emocional que impede da pessoa agir, da pessoa fazer, porque ela pensa no que o outro pode pensar. É um mar de pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos deixam a pessoa infrutífera. Ela não consegue fazer, não consegue servir, não consegue frutificar. A causa da timidez, nós vemos ali no Jardim do Éden, com Adão e Eva, quando eles pecaram, eles se viram nus, se viram que estavam nus, e eles se esconderam com medo de Deus, com vergonha, com timidez. Então nós podemos dizer que quando a pessoa olha, né, para a sua imagem nua, olha para a sua imagem, os seus defeitos, foca nos seus defeitos, foca na sua imagem, né, distorcida, errada, defeituosa, ela simplesmente vai se sentir inferior, ela simplesmente vai sentir vergonha, vai se sentir incapaz, né, diante das outras pessoas. Mas Deus é tão misericordioso que Ele fez roupa de pele para Adão e Eva e vestiu os dois para que eles pudessem, né, sair de trás da moita e ter mais coragem, né? Porque em Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque os tímidos não conseguem fazer a vontade de Deus, porque está preso, né, nesse sentimento de vergonha, de incapacidade. E os propósitos de Deus simplesmente são abortados. Ele cava os talentos, o tímido cava os talentos e os dons com medo, né? Com medo de se arriscar, com medo de simplesmente fazer. Mas em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de amor, de poder e equilíbrio. Então a timidez é terrível, sabotadora, acaba com os sonhos, acaba com os projetos de Deus na vida de alguém. Eu vou estar aqui te ensinando como se livrar desse mal chamado timidez. Primeira dica, melhorar a nossa autoestima. Nós melhoramos a nossa autoestima também recebendo esse amor de Deus, né? O amor de Deus, ele é curador, ele nos cura e nos faz nos sentir aceitos, né? Eu falei de Adão e Eva que se escondeu de Deus porque estava tímido. Mas quando nós, né, nos ligamos a Deus, quando nós fazemos aliança com Deus e recebemos o amor dele no nosso coração, nós somos curados também, a nossa imagem é curada também. Então nós vamos nos sentir aceitos, nós vamos nos amar, né? Porque recebemos o amor de Deus, então nós vamos nos ver através do olhar de Deus, né? Que Deus nos olha como filhos, aqueles que obedecem a Deus, né? São chamados de filhas e filhos de Deus. Então nós temos que melhorar a nossa autoestima, nos amando e nos aceitando também. A segunda dica,
Conheça suas potencialidades. Você é dotado de capacidades e de potencialidades. Só precisa, talvez você só precisa se conhecer melhor. A ajuda de um coach vai ser muito interessante para você conhecer melhor quais são os teus valores, a tua capacidade, né? A gente se conhecendo melhor, focando nos nossos pontos fortes, isso é muito bom. Nos ajuda a sentirmos mais seguros. E uma coisa muito importante é não se comparar com o outro. Cada um é cada um. Se fulano é mais inteligente numa área, ciclano é mais inteligente em outra área. Então tem várias áreas de inteligências, tem vários tipos de inteligências. Eu ainda quero futuramente fazer um vídeo falando sobre as diferentes inteligências, que é muito interessante e nos ajuda a perceber que cada um tem diferentes capacidades e nós não precisamos estar nos comparando a ninguém. Nós temos que nos conhecer qual é o nosso propósito de vida, qual é o propósito de Deus para a nossa vida e nos focar nesse propósito, nas nossas capacidades, nossos dons e nossos talentos. Terceira dica: se deixe correr riscos. A pessoa tímida tem muitos pensamentos negativos do que poderia acontecer de errado em uma determinada situação. Se ela precisar falar em público, por exemplo, aí ela vai pensar antes ela pensa, se eu esquecer das palavras, se der errado, se eu trocar uma palavra, se o público não gostar de mim, se eu cair ali na frente de todo mundo vai rir de mim. Então ela gera aqueles pensamentos negativos. Antes que alguma coisa aconteça, ela já se foca nos pensamentos negativos, né, que poderia acontecer. Então deixa esses pensamentos de lado, se prepara. Se uma pessoa precisa falar em público, tem que se preparar antes para se sentir seguro e simplesmente corra o risco. Não estou falando aqui para correr risco e fazer aquilo que é errado, não. Eu estou falando para fazer aquilo que você precisa fazer, que você sabe que é certo, mas você não faz por causa da timidez. Então se deixe, correr risco. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muita vergonha de perguntar, fazer pergunta aos professores. E eu falei em casa para o meu irmão, eu acho que foi Ebenezer, e ele falou para mim, olha, a coisa pior que você vai conseguir através de uma pergunta é um não. Então, corra riscos. Nós temos que aprender a correr riscos, sair desse casulo emocional e simplesmente tentar. Eu espero de coração que você tenha gostado das dicas. Compartilhe o vídeo com alguém que você sabe que é tímido. Deus me curou de uma timidez de alto grau e eu espero estar ajudando pessoas a se livrar desse mal chamado timidez. Se alguém precisar de alguma ajuda ou quiser que eu te envie o teste da timidez para você ver qual é o teu grau, manda um e-mail para mim. Meu contato está aqui na telinha, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima!